Chama julgamento, apelação civil número 162, da pauta do PJE, relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. O apelante é Fabiano Silva Távora e o apelado é Valberleno Lopes de Oliveira. E o advogado é também Fabiano Silva Távora, OAB Ceará 15.800-A, que requereu sustentação oral. Desembargador Emanuel. Desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Ministro Albuquerque. Contata aí. Vamos lá, senhor presidente, qual o número? É o 162. O advogado Fabiano Silva Távora está aqui na tribuna, aliás, está aqui desde 2 horas da tarde, aguardando para realizar a esperada sustentação oral. Doutor Fabiano dispensa a leitura do relatório. Sim. Lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral. Número 162. Boa tarde, já. Boa tarde. Boa noite, né? Quase. Boa noite. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo desembargador Emanuel Albuquerque, excelentíssimo desembargador Dr. Abelardo, excelentíssimo desembargador Carlos Augusto, de São Luís do Curu, inclusive com quem eu subi no elevador um pouco antes das 2 horas da tarde. Curu para o mundo. Isso. Inclusive tem 10.822 habitantes, que eu olhei agora há pouco. 10.822 habitantes. Eu olhei agora há pouco. Um pouco de curiosidade sobre São Luís do Curu. Mas é o seguinte, esse processo, ele é um processo... inclusive, boa tarde, representante do Ministério Público e da Defensoria Pública. Peço desculpas. Esse processo trata de uma execução de honorários em que é o primeiro processo, inclusive, que eu comecei a advogar, isso faz 20 anos, e a parte adversa sempre, isso em outro processo de execução, e a parte adversa sempre consegue aí escapar do processo executório. Faz ocultação de patrimônio e etc. Então, em uma busca em cartório, e foram feitos em vários cartórios, agora que a gente está tendo uma uniformização desses cartórios, antes não tínhamos, foi achado um imóvel no nome da devedora. Logicamente, como credor de um valor a receber, nós solicitamos o gravame. Essa aqui é a peça inicial desse processo, que foi um embargo de terceiro. Por quê? Logo após esse gravame, chegou a notificação para uma pessoa que estava na posse do imóvel e essa pessoa entrou com embargo de terceiro, que deu origem a esse processo atual que nós estamos julgando. Eu queria chamar a atenção, e aí não precisa ir muito longe, além da petição inicial, que é o seguinte, na petição inicial, na página 2, ele vai narrar tudo isso que eu falei agora para os senhores. Aqui vai dizer que tem um processo de execução de honorários, que eu estava buscando bens do devedor, que foi achado esse bem, que é de matrícula 219 e 324. Deixo claro isso. O imóvel de matrícula 219 e 324 está no nome do devedor, tá? A senhora Ana Maria Diógenes Baquite. Aí, na página 3, na inicial, ele coloca, posteriormente, o condômino, isso ele já tinha explicado, que esse imóvel foi comprado pelo pai dele, aqui do embargante, e mais 4 irmãos. E ele coloca, o condômino João Otávio Oliveira adquiriu as partes que pertenciam a todos os demais proprietários, mas as matrículas não foram alteradas, continuando os citados imóveis em nome dos 5 condôminos. Ou seja, aqui mesmo na inicial, o promovente, embargante e aqui, ora, apelado, diz que as matrículas 219 e 324
continuaram no nome ainda dos antigos proprietários. Isso aqui considerando também que ele esteja certo, que ele já esteja com a posse correta, tá? Mas vamos lá. Ele continua. Que garantiu ao embargante o direito de levar ao cartório o referido título para que fosse registrado com uma nova matrícula. Ou seja, o embargante também reconhece o meu direito de fazer o gravame nos imóveis de matrícula 219 e 324. Mas aí, no final daqui da página 4, da narrativa dos fatos, ele coloca o que para mim foi uma grande surpresa e principalmente depois até ter uma decisão favorável ao promovente, que ele coloca como filho, ora embargante, do proprietário João Otávio Oliveira, sempre esteve na propriedade juntamente com o pai e após a morte deste, continuou na posse mansa e pacífica das citadas propriedades, com tempo suficiente para requerer a propriedade dos imóveis pela via de uso capião, achou mais viável aceitar os termos de posse fornecido pelo governo do estado e com eles constituir novas matrículas. Ou seja, aqui nós temos dizendo que o embargante sabia que o imóvel tinha uma matrícula no nome do pai dele e ele preferiu, através do INCRA, através de outras medidas que o governo possibilitou para ele, tá, fazer uma nova matrícula, que era de número 528, e essa nova matrícula deu posse ao embargante. Ou seja, era um imóvel com duas matrículas. Como é que um credor vai saber que esse imóvel vai ter duas matrículas? Primeira pergunta que eu faço. Segunda pergunta que eu faço. Por que o próprio embargante, tá? Ele preferiu fazer essa matrícula do governo e não ratificar a matrícula que era a original, que era a primeira? Porque aí teria o quê? Um processo de inventário, coisa que ele preferiu não fazer. Ele preferiu não fazer o inventário, que seria o procedimento correto, e adotar um procedimento errado. E veja, aqui a jurisprudência daqui do Tribunal de Justiça e do STJ é pacífica contra ao venire contra facto próprio. Você não pode se aproveitar da própria torpeza. Aqui nós temos aqui a confissão clara que o embargante, tá? Ora apelado, sabia que existia uma outra matrícula e não fez nada para mudar essa outra matrícula. Pelo contrário, ele preferiu criar um outro documento em que ele ficaria como proprietário e o documento anterior, que ele sabia de todo o trâmite, sabia de como é que tinha sido acontecido, a aquisição do imóvel e etc., ele deixou para lá. Veja que a matrícula de número 219 e 324 é no cartório de Quixadá. O outro imóvel, a outra matrícula que ele fez através de projetos do governo é no cartório de Bicuitinga. Ou seja, até essa questão de cartório, a gente tem aí uma grande diferença. E aí eu chamo a atenção também que essa matrícula 324, de novo, e 219, que estava no nome da devedora, Ana Maria Diógenes Baquite, tá? Ela seguiu o trâmite normal. Na execução, o trâmite, o credor tem o crédito e ele vai atrás de bens do devedor. E aí foi feito o gravame, um trâmite normal. Nesse embargo de terceiro, há o reconhecimento de que não houve a atualização da matrícula, ou seja, o próprio promovente, ele errou, ele confessa aí a sua não atuação para corrigir a matrícula, e o pior, aqui a gente ainda tem dois erros processuais. Primeiro, esse embargante, tecnicamente, ele não tem nem legitimidade ativa, porque o que seria aqui seria o pai dele, que era o dono da propriedade,
ou como o pai dele veio a falecer, no caso, o inventário do pai dele, né? O inventariante, que seria o polo ativo nesse processo. E outro ponto também, que é aí o outro erro processual. Então, a gente vai ter que o litisconsorte passivo necessário, que seria os proprietários antigos desse terreno, e a devedora, no caso, não foram colocados no polo passivo. Então, não poderia ter sido julgado como foi julgado esse processo. E aí, o que é que nós temos? O processo de primeira instância foi julgado procedente, o embargo de terceiro, e eu, que estava, no caso, como advogado, cobrando honorários que eu ainda não recebi de um outro processo, vou ter que pagar os honorários desse processo. Olha que situação, que aberração a gente chegou nesse caso específico. Então, senhores, o que eu peço, tá, é que o julgamento procedente da apelação, inclusive voltando o processo para a origem, porque o litisconsorte passivo necessário, Sorana Maria Diógenes Baquite, não participou do processo, ela deveria ter sido citada e ter participado do processo, então aí temos uma questão de ordem, e o autor, o João Otávio Oliveira, deveria ser o polo ativo da ação, e não o seu filho, que se chama Valberleno Lopes Oliveira, que também deveria ter entrado junto com a sua esposa, porque também a sua esposa não foi chamada para o polo ativo, que, no caso, se ele quiser adotar a outra matrícula, a que ele fez uso capião, ele tem 50%, vocês vão ver na matrícula, e a esposa teria 50%. Ou seja, esse processo tem várias situações, questões de ordem, questões nulidade, de polo ativo, de polo passivo, e ainda tem essa questão de um pagamento de honorários de uma execução que, do nosso ponto de vista, indevida. Agradeço, doutor Távora, e com a palavra o eminente relator para proferir o seu voto. Embargador Albuquerque? Senhor presidente, Pois não. eu vou retirar de mesa e trarei na próxima semana. Ok, processo retirado de mesa pelo relator, julgamento suspenso. Na sequência, Só uma questão de dúvida. Aí na próxima semana eu volto, então. sim, Para a menos que o relator na próxima semana retire de pauta, né? Chamar julgamento agora o agravo de instrumento número 35 da pauta do PJE, da relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O agravante é Unimed de Fortaleza, Cooperativa de Trabalho Médico Limitada, e o agravado é LRG-MB. Pela parte agravada, requereu sustentação oral à doutora Marilac Abreu de Freitas Monteiro, escrita na OAB Ceará sob o número 22.424-A. Doutora Marilac Abreu, se encontra presente? Diante da ausência da nobre causídica que requerera inscrição para realizar a sustentação oral, eu já proclamo de logo o resultado do julgamento, que é o seguinte: agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Nos termos do voto do relator, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, o julgamento é unânime e se encontra agora encerrado. Na sequência, chama a julgamento a apelação número 150 da pauta do PJR, relatoria do desembargador Albuquerque, apelante e apelada Euda Maria Guedes Cavalcante, apelante e apelado Itaú Unibanco S.A. Pelo Itaú Unibanco, requereu sustentação oral, doutora Maria Cristiana Marques de Souza Capão.
OAB Ceará 36.645, já se encontra na tribuna. Doutora Cristiana dispensa a leitura do Mas relatório. esse é o 35? 150. Relatoria do desembargador Emanuel. Boa noite, excelências. Boa noite. Dispenso. Obrigado. A nobre causídica dispensa a leitura do relatório e eu lhe concedo a palavra por até 15 minutos para realizar a sustentação oral. Tudo bem, agradeço. Vou ser bem breve, já está bem tarde, né? Vou agilizar um pouquinho aqui. Gostaria de cumprimentar o desembargador Berlardo, Carlos Corrêa, presidente, membro do Ministério Público, os caros colegas advogados que estão aqui na luta esperando até essa hora. E vamos lá. O caso em questão se trata-se de uma ação de empréstimo consignado, né? Que a parte autora alega desconhecer o contrato feito. Então, assim, o banco apelante, em fase de contestação, demonstrou o contrato que foi regularmente formalizado, com disponibilização dos valores à parte autora e efetivação que a parte autora utilizou o crédito. Cumpre destacar, excelências, que há indícios, nesse caso, de litigância de má-fé, litigância padronizada por parte do patrono da parte autora, que, no caso, ele coloca-se muitos processos de demandas repetitivas. Desta forma, requer a expedição do ofício ao referido núcleo que seja adotada as medidas cabíveis e a atenção necessária à cooperação entre as partes e ao Poder Judiciário para que combata essas demandas fraudulentas. Caros desembargadores, com relação ao mérito, o banco apelante sustenta que não houve conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a devolução em dobro, conforme o tema pacificado do STJ, que o STJ afirmou que o entendimento de que restituição em dobro somente se aplica quando demonstrada a cobrança indevida sem engano justificável. Assim, no caso em tela, é cabível apenas a restituição simples, né? E com relação à conduta da parte autora, destaca-se que a parte autora jamais procurou o banco para regularizar a situação, deixando de devolver os seus valores recebidos. E, por fim, eu peço aos nobres julgadores a reforma integral da sentença, afastamento da devolução em dobro e reduzir o montante indenizatório. Desde já agradeço. Boa noite. Obrigado, doutora Cristiana. Com a palavra, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Não, senhor presidente. Parabenizar a doutora Regina, né? Não, Cristiana. Maria Cristiana. Pela sustentação oral. Obrigada, excelência. É. Estou aqui na minha. Então, aqui é uma matéria já bem conhecida. Sim. Estamos aqui entendendo que houve falha e colocando aqui o valor de R$2.000 em danos morais. Aquela questão da modulação, que após o dia 30 de 3 de 2021, será em dobro. Não. Somente. Então, temos aqui um valor diferencial gráfico técnico, como eu falei,
falha na prestação de serviço, dando matéria devido, repetição de débito, a maturação também já inferida, precedentes do STJ, aplicando aqui o princípio da razoabilidade proporcionada, aplicando apenas o valor de R$1.000. Então, é recurso da autora suicídio para devido e do banco para um vídeo desprovido sem ser reformado. Como voto, senhor presidente? Muito obrigado, desembargador Emanuel. Deixa eu só abrir aqui o SAIS. SAIS não, o PJE, para localizar o processo número 150. Aqui é. E sabe o que é pior. Doutora Cristiana, meus cumprimentos mais uma vez. Obrigada. Doutora Cristiana semanalmente está aqui defendendo Sim, as instituições bancárias. exatamente. Excelência. Mas, doutora Cristiana, aqui nós tratamos de um empréstimo consignado em que, segundo o voto do relator, que eu também acompanho, as assinaturas elas foram objeto de prova pericial, Sim. né? E essa prova pericial constatou que a certidão, que a assinatura era, conforme laudo grafotécnico, uma assinatura não autêntica. É isso? Isso. Nesse sentido, é que se vislumbra a ocorrência de um dano moral para a consumidora, tendo em vista que houve descontos em seu benefício previdenciário. De maneira que aqui está muito transparente, muito cristalina aqui a responsabilidade do banco por esse acidente de consumo, vamos dizer assim. Nesse sentido, é que eu reafirmo que voto com o eminente relator no sentido de desprover o recurso do banco, Sim. mantendo a sentença recorrida, e com relação à apelação da autora, eu voto no sentido de lhe dar parcial provimento. Ok? Ok. Esse é o voto, como voto do desembargador Correia. Excelência, boa noite, doutora Simone, ela está aqui, doutora Maria Cristiana, não é isso? Isso mesmo, Excelência. Marques de Souza Cabral. Senhor presidente, com a perícia grafotécnica, né? Acho que nada a mais a fazer a não ser acompanhar a relatoria. Inclusive, doutora Cristiana, a indenização é fixada no valor de R$2.000, Certo. conforme a proposta de voto do eminente relator, que a turma julgadora acompanha integralmente. Certo. Agradeço ao Excelência. desembargador Carlos, agradeço a doutora Cristiana, mais uma vez. Obrigada. Proclamo o resultado do julgamento, que é unânime, Boa noite a todos. no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação de Euda Maria Guedes Cavalcante e desprover o recurso de Itaú Unibanco S.A. Tudo nos termos do voto do relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Na sequência, chama a julgamento o agravo de instrumento 209. A doutora... não é a doutora não, né? Tá. O agravo de instrumento, caro colega, 209 da pauta, ele é retirado de mesa pelo eminente relator. É aquele em que é agravante náutico Atlético Cearense, é agravada Bárbaras Serviços de Alimentação e Apoio Empresarial Limitado. Não deu para ouvir o número, não, senhor presidente. 209 da pauta, relatoria desembargador Emanuel Leite Albuquerque, retirado de mesa. Na sequência, chama a julgamento, também da relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, apelação 182 da pauta do PJE, apelante e apelada Ellen Chelsea Brito Arruda e apelante Marcos Vinícius Mesquita Lima. Doutora Sandra Prado Albuquerque está também desde as 14, antes das 14 horas, né, doutora? Estamos aqui, né?
desde antes das 14 horas aí, na sua militância, né, aguardando para realizar a sustentação oral, tão esperada, o AB Ceará número 10.641. E eu indago a doutora Sandra se dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Então, para falar pelo apelante Marcos Vinícius Mesquita Lima. Marcos Vinícius Mesquita Lima. Eu concedo prazo de até 15 minutos para realizar a sua sustentação oral, doutora. Tá ótimo. Boa noite, né? Já queria aqui saudar a todos, né? O excelentíssimo senhor presidente da escola em tribunal, os demais desembargadores, o Ministério Público, né? E eu, o colega que está aqui. Vou tentar ser também bem breve, né, com relação à minha sustentação. O apelante, o Marcos Vinícius, ele tinha um relacionamento, é um rapaz novo, advogado também recente, e ele tinha um envolvimento, vivia maritalmente com uma moça. O relacionamento não foi dando mais certo, ela não se conformava com o final, fazia as ameaças, que chegou um problema que ela entrou com ação de indenização contra ele, dizendo que ele tinha umas fotos e que estava ameaçando de colocar ou de colocar em rede social. Ela entrou com processo na OAB e tudo, onde o Marcos foi absolvido. No decorrer disso tudo, quando ela entrou com ação de indenização nessa alegativa de fotos que ele tinha dela íntima, quando viviam eles maritalmente. Ele entrou com a reconvenção, onde na reconvenção, ele mostrou que ela fazia perseguição a ele, tentou entrar num apartamento, o porteiro mostrou os vídeos, fez difamação dele com os amigos, foi tudo comprovado. Já a alegação dela não foi comprovada, porque não existiu nenhum tipo de publicação de foto ou que tenha ameaças de publicação. A juíza, na sentença, ela deu a sentença para os dois, né? Onde ela determinou a ela um valor de reparação de 10 mil e dele de 5 mil. Ela também inventou uma gravidez, onde ela confirma que foi tudo fictício, que tentou abalar ele emocionalmente. E é uma ação recíproca de perdas e danos, de indenização, e onde a sentença, onde a juíza de primeiro grau, ela mesmo diz que teve os danos, mas que não poderia ter a compensação. E a gente aqui, a sede de apelação, né, a gente está querendo que ou seja a dele majorada para 10 mil igual a dela, ou então reduzida aos dois não ter nenhum ressarcimento de pagamento, né? E a inexistência da ilicitude, em nenhum ato ilícito foi comprovado com relação a ela, onde da prova cabia a autora, né, e não foi cumprido, não houve ameaça nem exposição de imagem. A sentença reconheceu expressamente que não houve divulgação de fotos e nem de ameaças na sentença, né? Com relação às pessoas ouvidas da autora, todas foram contraditadas, falaram que ela contou, mas não que vivenciou, diferente do reconvido, que as testemunhas comprovaram que ela tentou entrar no apartamento, comprovaram as mensagens, que ela tentou denegrir a imagem, fazer ameaças. Ele passou por um grande constrangimento, ficou altamente abalado, se afastou das funções dele, né? O porteiro confirmou a tentativa de entrada indevida dela dentro do apartamento, lá do condomínio dele. Assim, na sentença também, a juíza reconhece a invenção da gravidez, ponto decisivo na ação, né? E a ausência de qualquer perícia, print, técnico ou testemunho ocular de qualquer fato alegado por ela. Então, assim, a gente vem aqui pedir o provimento do recurso dele, né, para afastar integralmente a condenação imposta ao apelado, diante da inexistência de prova de qualquer ato ilícito da sua parte. E a manutenção da condenação da apelante, com majoração do valor indenizatório fixado ou em seu desfavor, em razão da gravidade das condutas praticadas por ela aos danos comprovados. E manutenção da gratuidade dele. Somente isso, e eu agradeço a atenção de todos e
Boa noite. A Câmara também agradece, doutora Sandra, pela sustentação oral de Vossa Excelência. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, para proferir o seu voto. Microfone, desembargador Albuquerque. Pronto. Então, parabenizado toda ausente pela sustentação oral. Que pude compreender inicialmente é que é sim esse ele é Marcos Benício teve um movimento aqui com a Ellen, e ele queria lá manteve no computador dele imagens de da autora, embora não tenha divulgado, mas manteve isso sem autorização dessa senhora. Nós entendemos aí que houve configuração, houve violação dos direitos da personalidade e a do ilícito indenizável praticado pelo senhor Marcos. Só um minuto aí, senhor presidente. A bateria está acabando. Só aguardar um pouco. Então está comprovado. Também a conduta abusiva da autora, a prova de omissão, pode ter essa relação. Que ela acabou propagando informações falsas. E até sobre suposta gravidez e acidente. Então, neste particular também está caracterizado em ofensa à honra e à tranquilidade promovida. Então, eu digo que eles demonstraram ambos os fatos constitutivos de seus direitos. Estou citando aqui o artigo 373 do Processo Civil. E eu entendi que, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade dos atos, as condições pessoais das partes e o caráter pedagógico da sanção, eu estou fixando R$10.000 para a autora e 5.000 para o réu, para o Marcos. Entendi que essa postura, essa prática, de ter ficado com uma imagem íntima da autora, sem a autorização dela, teria uma gravidade mais alargada. Então, eu estou dizendo que
dano moral recíproco, configurado, manutenção do ponto indenizatório, recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida, senhor. Muito obrigado, desembargador Albuquerque. Voto eu agora. Mais uma vez, cumprimento, doutora Sandra, pela sustentação oral bastante objetiva, também, ao mesmo tempo, muito firme e incisiva. Para a doutora Sandra, que nós estamos diante da frustração de um relacionamento que desaguou em invasões recíprocas aos direitos da personalidade de ambas as partes. No caso aqui do apelante Marcos Vinícius Mesquita Lima, o ilícito residiu no fato de que ele guardava em arquivos digitais imagens íntimas de sua companheira e, em relação a esta, a perseguição ao companheiro do que hoje em dia se chama stalker. O stalkeamento é que causou essa condenação dela ao pagamento de indenização por danos morais. Aqui, conforme o voto do eminente relator, está bem caracterizada, bem nítida, essas ofensas aos direitos da personalidade de forma recíproca, de maneira que eu voto também pela manutenção da sentença recorrida, em que o juízo de primeiro grau houve por bem condenar o apelante Marcos Vinícius ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000 e, ao mesmo tempo, condenou a senhora Ellen ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$5.000, e eu compreendo que essa valoração está muito bem calibrada no contexto dos autos, e é por isso que voto pelo desprovimento de ambos os recursos, seguindo a proposta de voto do eminente relator. Como voto do desembargador Correia. Excelência, acusações recíprocas, né? Sentença bem lançada, acordo confirmado, acompanha a relatoria. Então, eu proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo de Ellen Chelsea Brito Arruda e também conhecer e negar provimento ao apelo de Marcos Vinícius Mesquita Lima, tudo nos termos do voto do relator, desembargador Leite Albuquerque. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Sandra. Antes de chamar o processo 168, eu anuncio que o doutor Victor Almeida Saraiva se encontra na sala. Presente, Excelência. Doutor Victor Almeida Saraiva, Vossa Excelência se inscreveu para realizar a sustentação oral no processo de apelação 141 da pauta, relatoria do desembargador Manuel Leite Albuquerque, não é isso? Isso. Vossa Excelência falaria pela apelada Antônia Gisete de Holanda, é isso? Perfeito. Vossa Excelência também fala de Mombaça, terra do desembargador Abelardo Benevides. Muito orgulho. Eu tenho esse diálogo com Vossa Excelência porque a Secretaria me informa que o eminente relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, retirou de mesa o processo, significando isso que o julgamento fica adiado para a próxima semana, ok? Perfeito. E Agradeço. Boa noite. Assegurado e renovado o seu pedido de sustentação oral. Ciente. Obrigado. Okay? Boa noite. Muito obrigado também. A sequência chama a julgamento a apelação número 168 da pauta, também da relatoria do desembargador Leite Albuquerque. Hoje é o campeoníssimo, né, de sustentações orais. Apelante apelado Robson Francisco de Oliveira e apelante apelada Terra Companhia de Crédito Imobiliária Falida. 160 o quê, doutor? É o 168. Certo. Pelo senhor Robson Francisco de Oliveira, requereu sustentação oral o advogado Miguel Jaime Guiter Neto. Já se encontra na tribuna, o OAB Ceará
45.636. Dispensa a leitura do relatório. Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos para realizar sua sustentação oral. Boa noite, eminentes desembargadores, membros do Ministério Público, da Defensoria, e fechando essa rodada de sustentações presenciais. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, não comprometer o fluxo da sessão, que ainda vai se alongar um pouco mais pela noite. Eu trouxe alguns pontos que é imprescindível de compreensão para a análise do mérito final dessa ação de uso capião, movida pelo senhor Robson. O imóvel em questão, que estaria sendo usucapido, encontra-se na Praia da Tabuba, na Caucaia. Esse imóvel, essa ação inicialmente, havia sido processada pela primeira vara civil da comarca de Caucaia, posteriormente, com reconhecimento da falência da empresa apelada, os autos foram remetidos para a segunda vara de falência de Fortaleza e tramitam desde então nessa vara. Confesso para Vossas Excelências que me encontro com espanto com relação ao resultado do mérito final. Isso porque a prescrição aquisitiva já havia sido cumprida desde o início do ajuizamento da ação. No momento do ajuizamento da ação, o senhor Robson, apelante, já detinha da posse do imóvel por 19 anos. Isso é fartamente comprovado no processo com a juntada do documento de cessão de posse, que soma-se à posse do anterior posseiro do imóvel. Esse imóvel comprova também de que a posse era exercida de forma mansa e pacífica pelo seu antecessor desde o ano de 1992. Então, o processo foi ajuizado em 2011, em 92 iniciou-se a posse de forma mansa e pacífica, tendo sido transmitida ao apelante em 2007 e, consequentemente, no momento do ajuizamento, já se encontrava com 19 anos em sua posse. Apenas um fato para destacar e deixar claro: no momento da decretação da falência da empresa apelada, o imóvel já se encontrava na posse do apelante por cerca de 22 anos. Para Vossas Excelências poderem acompanhar, o documento que trata essa sessão, ela é plenamente acessável no documento de D, eu anotei aqui, 22.21.0440. Logo, a presente ação de uso capião tem caráter exclusivamente declaratório, uma vez que a posse foi comprovada nos autos, requisito essencial e fundamental para a comprovação do direito do autor. Nesse sentido, inclusive destaco aqui a representante do Ministério Público, sempre muito atenta. O Ministério Público, nesse processo, um documento que a gente pode acompanhar, de ID 2221-0302, antes da prolatação da sentença, juntou o parecer completamente favorável ao julgamento procedente da ação. Uma vez, nas palavras do próprio membro do Ministério Público, o autor logrou êxito em reconhecer a posse mansa e pacífica sobre o imóvel por mais de 20 anos. A contrário senso, a sentença, mesmo sem ter exercido uma instrução digna de um processo de uso capião, foi contrário ao Ministério Público e julgou a ação improcedente. Segundo o voto a fundamentação da sentença de piso, o motivo pelo qual a ação foi julgada improcedente foi supostamente o autor, apelante, não teria comprovado a posse anterior do imóvel, mas isso foi devidamente comprovado, com a juntada do contrato de cessão de posse. O processo, ele goza sempre de boa-fé. Devendo a má-fé ser devendo a má-fé ser comprovada e a boa-fé presumida. Nesse caso aqui, para que houvesse uma infirmação do contrato que cedeu a posse ao autor, deveria a apelada ter comprovado ou infirmado o documento. Isso não aconteceu. Inclusive, ressalto mais uma vez, o Ministério Público logrou êxito em demonstrar de forma categórica que, na verdade, a posse do autor estava devidamente comprovada desde o ano de 1992. Isso é claro, com a cessão da posse que sucedeu nesse processo, que é plenamente aceitável
no Código Civil. Então, o que eu percebo com as devidas vênias ao juízo de piso é que, na verdade, não houve o interesse real em descobrir e discutir a verdade real dos fatos. Na verdade, mais grave que isso, porque, analisando os autos do processo, é possível constatar que o juízo falimentar, que prolatou a sentença, mesmo com parecer favorável do Ministério Público, não intimou as partes para que pudessem se manifestar sobre quais provas desejavam produzir. Não houve a designação de audiência de instrução, não houve, de forma que pode ser constatado nos autos, nenhum prazo de intimação para apresentação de memoriais e sem sequer ter anunciado o julgamento antecipado do mérito, julgou o processo improcedente, em nítido cerceamento de defesa da parte autora. Nesse caso, conforme tudo que se comprova nos próprios autos, restou demonstrado que a apelada, no caso hoje massa falida, abandonou o bem por pelo menos 33 anos. Período esse que o meu cliente, somado à posse de seu antecessor, cumpriram de forma mansa e pacífica o domínio sobre o bem e agindo como se dono fosse, porque de fato eram. Ainda nessa seara, é de se destacar que em nenhum momento, até o ajuizamento da presente ação, nunca houve qualquer questionamento da posse por parte da apelada, nem do autor e nem de seu antecessor, o que demonstra a completa inércia da empresa, que não pode prejudicar o direito do autor, que hoje está no imóvel por 33 anos. E lá construiu benfeitorias, segue cuidando do imóvel como se seu fosse. Aqui, a título exemplificativo, que não, ainda que pese não conste expressamente nas razões recursais, é o titular tributário desse imóvel, respondendo inclusive por algumas execuções fiscais, que pode ser consultado facilmente no PJE. E nesse sentido, Excelência, assim, com as devidas vênias à sentença de piso, é o que roga o autor pela reforma integral da sentença, determinando que seja reconhecido a uso capião do imóvel, em razão de que o pilar fundamental da aquisição prescritiva foi cumprido, foi demonstrado, o autor segue exercendo a posse de forma mansa e pacífica sobre o bem, age como se dono fosse e cumpre integralmente a função social do imóvel. Caso, e aqui a gente coloca muito mais de forma subsidiária, não entendendo Vossas Excelências nesse momento pelo julgamento do mérito conclusivo, a gente rogamos pela cassação da sentença de primeiro grau, justamente em função dos eivados vícios que dela decorrem. E assim, por ser matéria de direito e de justiça. Agradeço a atenção de todos nesse longo e cansativo dia aqui de sustentações. E já se alongamos aqui para o fechamento da sessão presencial. Agradeço. Obrigado, doutor Miguel. Como vota desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Microfone, desembargador Albuquerque. Parabéns aí ao doutor Miguel. Né? Tem os dados aqui. Coisas bem interessantes. Se vota. Vou até ler aqui um pouco. Digo que, de fato, está na detalhada dos autos. Verifique no pronunciamento expresso sobre o pleito reconvencional, caracterizando a tese omissão sancionável. Pensei sobre essa distância, mas entendi depois que não, os caras se configura aí. No entanto, ainda que assim seja, a pretensão deduzir em reconvenção não encontra para o mínimo para eventual abolimento.
A parte dos por meio da reconvenção, o reconhecimento de direito possessório, que na verdade tem natureza nítida de ação reivindicatória de um novo objeto da demanda principal. Contudo, não logrou demonstrar os requisitos essenciais à tutela reivindicatória, notadamente a comprovação da propriedade e a individualização do bem de forma suficiente, bem como uma posse injusta pela contraparte. Estou destacando ainda completa ausência de laboratório mínimo, como seria o caso da juntada de documentação dominial, ou mesmo a realização de experiência apta a autorizar a análise favorável da pretensão digo neste cenário, ainda que se reconheça a omissão, quanto ao enfrentamento da reconvenção, pedido formulado em sede reconvencional revela-se manifestamente procedente, ou não existir suporte probatório capaz de sustentar o pleito reivindicatório deduzido. Desta forma, por isso, o recurso adesivo interposto pela parte cometida, mas nego-lhe a fim de manter inalterada a sentença recorrida. Eu vim aqui para o escapião. A análise do apelo puxo pela parte promovente requer a anulação da sentença pela existência de defesa e subsidiariamente a reforma da decisão para julgar procedente do pedido do escapião. De início, no que se refere à alegação da nulidade da sentença, em razão de cessamento de defesa, não assiste razão a parte promovente apelante. Constitucionais, o juiz de origem intimou expressamente a parte para se manifestar acerca da necessidade de produção de provas adicionais, oportunizando-lhe, portanto, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Todavia, isso foi manifestação subsequente, a parte apelante limitou-se a reiterar o pedido de procedência, deixando de formular qualquer requerimento probatório. Nesse texto processual, não se identifica qualquer supressão de direito e defesa que pudesse macular o feito. A ausência de requerimento específico de produção de prova pela parte, mesmo após a devida intimação, para tanto, evidencia a desnecessidade das medidas introdutórias e legitima o julgamento antecipado do mérito. Estou citando 355 do Código de Processo Civil. Então, estou afastando a alegação de erro improcedente, nós tínhamos visto capaz a ensejar a anulação da sentença recorrida. Estou citando aqui várias decisões e digo que, em relação ao pedido de reforma da sentença, para julgar procedente do pedido de uso capião extraordinário, entendo que também não deve prosperar. Inicialmente, saliente-se do ponto particular de concessão de postos e transferência de direitos, firmada entre os autores,
e o senhor Rufino Pacheco do Amaral Filho, data de 4 de 10 de 2007. Não é apto por si só a comprovar a posse pelo prazo exigido em lei. Isso porque não existe nos autos qualquer documento idôneo a demonstrar que os mencionados cedentes efetivamente existem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem desde o ano de 92, a título de proprietários, como alegado. Então, digo, ademais, não se apresenta prova da suposta origem processória decorrente de doação ofertada pela Associação dos Moradores de Parazinho, inexistindo qualquer documento que vincule da associação a real proprietária do lote, qual seja terra. Tal lacuna e pede o reconhecimento de ânimos domini na cadeia processual do mercado, inviabilizando a eventual soma dos lapsos temporais para fins de uso capiano. De que a justiça servir no sentido de que o acesso à presença em posse somente admitida com demonstrados de forma satisfatória os requisitos da posse para ficar em todos os erros da cadeia processual. Sem elemento mínimo que indique se especular, contínuo e incontestável da posse pelos antecedentes, não há fundamento jurídico que autorize a contato tempo alegado. Depois, um pouquinho mais na frente, diz que a excepcionalidade do Instituto impõe rigor na comprovação dos fatos constitutivos do domínio, sob pena de se admitir devida ingerência sobre o direito de propriedade. Então, digo que a própria posse exercida pela missão observa fragilidade probatória, corrigindo, pois há muita documentação datada referente à conta de energia elétrica que sequer corresponde ao endereço que envolve os capientes. Só que apesar de a parte para que realiza pagamentos tributos de imóvel, não acostou comprovando sobre tal ponto. Aí sim, jurisprudência, vem trata de modo de andar ausência da consciente, exercício, laboral, somada à impossibilidade de custo. Aí digo que tudo isso aí põe a manutenção da sentença em improcedência. Consegue escrever lá. E vem aqui, trata sobre a subvenção, recursal, majorando os honorários advocatícios comerciais, devido pela parte autora de 10 para 12%, que com base no 85/11, CPC, e é com voto, desculpa aí a demora, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Albuquerque. Presidente, só pela palavra, um minuto. Doutor, eu não sei se a gente vai ter que eventualmente tratar isso em sede de embargos, mas é que há pedido também do reconhecimento da justiça gratuita do apelante. E eu não sei, peço perdão as devidas vênias ao excelentíssimo relator, se eventualmente... O senhor pode embargar. O senhor embarga que eu analisarei. Não, perfeito. Agradeço, excelência. Ok. Na sequência, eu voto eu. Cumprimento e parabenizo aqui o doutor Miguel Jaime Guiter Neto, sustentação oral bastante segura.
Mas, doutor Jaime, o escapião requer uma demonstração cabal do exercício e da qualidade dessa posse. Aqui nós não temos o ponto frágil que eu vejo que sinaliza para o desprovimento do apelo, é o fato de que não há uma evidência segura com relação ao elo da cadeia possessória sobre como esse imóvel chegou em mãos do apelante, né? A posse do antecessor, isso aqui está de uma forma nebulosa nos autos. E, nesse sentido, não vejo como julgar pela procedência dessa usucapião, e é por isso que acompanho o voto do eminente relator, porque não vejo elementos de convencimento seguros que possam reconhecer essa prescrição aquisitiva. Ainda mais porque, desembargador Carlos, o ora apelante, ele foi instado a produzir as provas no processo e ficou silente, ficou inerte, de maneira que não há um conjunto favorável para o reconhecimento da pretensão do ora apelante, de maneira que, com essas considerações, eu sigo o voto do eminente relator. Como vota desembargador Correia? Excelente, bem explicado aí. Li aqui o acordo, né? E realmente o lapso temporal aí não foi devidamente provado. A realidade é essa. Acompanhe a relatoria. Proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo de Robson Francisco de Oliveira e, da mesma forma, conhecer e não prover o recurso de Terra Companhia de Crédito Imobiliário. O julgamento é unânime e se encontra agora encerrado. Agradeço mais uma vez, doutor Miguel. Agradeço. Boa noite. Boa noite. Vamos agora ingressar nas sustentações orais virtuais. Em primeiro lugar, chamo a julgamento a apelação número 26 da pauta do PJE, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, apelante MDCE Parque de Fátima Construções Limitada e apelado Tiago Augusto Lopes Martins e outra. Pela apelante, requereu sustentação oral a advogada Maria Eduarda Rabelo Ribeiro, OAB Pernambuco, número 45.229. Doutora Maria Eduarda, boa noite. Doutora Maria Eduarda. Doutora Maria Eduarda, chamada a realizar a sustentação oral, não se encontra na sala virtual, além de que falaria pela parte apelante, o recurso está sendo provido, portanto, seria favorável ao cliente da nobre causídica, de maneira que já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator, desembargador José Ricardo. O julgamento é unânime e se encontra agora encerrado. Na sequência, chama a julgamento apelação número 172 do PJE, relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Apelante é VRG Linhas Aéreas S.A. e apelada Patrícia Noronha de Oliveira. Pela parte apelante, requereu sustentação oral a advogada Clarissa da Silva Almeida, OAB do Rio de Janeiro, número 190.237. Doutora Clarissa se encontra presente? Sim, boa noite. Boa noite, doutora Não Clarissa. falta nem Doutora Clarissa, Vossa Excelência dispensa a sustentação oral, tendo em vista que a proposta de voto do relator é no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, e como Vossa Excelência falaria pela parte apelante, que é a VRG Linhas Aéreas S.A., supomos que não tenha mais interesse em sustentar. Confere? Sim, obrigada. A secretaria anota e eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator, desembargador Leite Albuquerque. Na sequência da relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, chama a julgamento a apelação número 63 da pauta do PJE,
Apelante é Edilânia Silva Ferreira. O apelado é o Banco Agibank S.A. Pela parte apelante, requereu sustentação oral o advogado Júlio César Ferreira de Souza Filho, OAB Ceará, número 53.952-A. Doutor Júlio se encontra na sala? Sim, doutor. Boa noite. Doutor Júlio, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, doutor. Então, eu lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar sua sustentação oral. Perfeito. Boa noite a todos. Cumprimento todos a primeira Câmara Direita, os embaixadores, servidores. Eu falo em nome do apelante. Uma antecipada em face da entidade. Essa apresentação do contrato necessário a quais a taxa de juros. Um trâmite adverso tem Doutor Júlio. oral, ainda o bem Doutor Júlio. Excelência. Doutor Júlio, Vossa Excelência me escuta? Escuto sim, doutor. O áudio de Vossa Excelência está picotado, como se diz popularmente. Está sendo cortado intermitentemente, que nós não conseguimos ouvi-lo. Pronto, irei retornar um pouco mais concreto. O senhor sai da sala virtual e em seguida retorna, ok? Perfeito. Talvez assim possamos estabelecer uma conexão. Perfeito. Adiantando, eu chamo a julgamento a apelação número 141, já foi retirado, né, de pauta. 141, não é isso? Inclusive, já anunciei. Apelação número 241 da pauta do PJR, relatoria do desembargador Correia. Sempre. Entrou? Voltou? Deu certo, doutor? Tá, agora estamos ouvindo bem. Eu vou devolver a palavra. Perfeito. Agradeço. Voltando, Excelência. A sentença fixou os honorários de sucumbência de acordo com o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. O que é que acontece? O parágrafo 8º afirma que nessas hipóteses, quando o proveito econômico é inestimável, ou que o valor da causa é muito baixo, o juiz deve se valer por apreciação equitativa. E deveria ser aplicada ao caso concreto e não foi, doutor. Dessa forma, o cerne da apelação é justamente isso, para que seja aplicado o parágrafo 8º do artigo 5 do CPC. Por um simples motivo. A sentença não tem proveito econômico, o valor atribuído da causa é de R$100. Se fôssemos aplicar o parágrafo 5, o honorário de R$100, de R$10, perdão, que seria totalmente aviltante. Dessa forma, o cerne justamente para que recorramos, que seja recorrido, ao parágrafo 8º do artigo 85 do CPC. O que é que acontece? Desde a lei 14.365 de 2022, publicada no 3 de junho de 2022, o artigo 85 do CPC tem essa previsão de que nas hipóteses de aplicação da apreciação equitativa deve-se se ater à tabela da OAB. E eu não ignoro aqui o fato, Excelência, que há esse debate se a tabela da OAB é vinculante ao magistrado ou não. Esse debate chegou até o STJ e lá unida a terceira e a quarta turma que debate relações comeristas, relações de comércio, relações de família e sucessões. E as turmas do STJ conseguiram exarar o entendimento de que, nos casos do parágrafo 8º do artigo 85, ou seja, quando há aplicação por apreciação equitativa, deve-se obedecer à tabela da OAB e sua constitucionalidade. Isso, Excelência, não quer dizer que o debate foi pacificado. Quando foi na última sexta-feira, no dia 24, houve a proposta de afetação no RESP 259/431 de São Paulo, em que o STJ afirmou que iria definir um tema vinculante para essa temática. E de acordo com a ministra Daniela Teixeira, ela asseverou no seu ponto 5
abre aspas, que a jurisprudência da segunda sessão do STJ, e afirmo eu, que é a terceira e a quarta turma do STJ, já reconheceu que na fixação equitativa dos honorários deve ser aplicado o parâmetro mais vantajoso entre os valores da tabela da OAB e o limite de 10% do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. Fecha aspas. Isso, Excelência, ela afirmou de que há um entendimento da segunda sessão, ou seja, de um órgão qualificado e um colegiado. Porém, qual foi a necessidade de levar isso para fixar um tema? Isso eu respondo no seu tópico 7. No seu tópico 6, perdão. Apesar disso, ou seja, de haver entendimento pacífico na segunda sessão, persistem divergências entre as turmas do STJ e aqui eu cito a terceira turma, havendo julgados que reconhecem a natureza meramente referencial da tabela da OAB, afastando da obrigatoriedade das observâncias. Fecha aspas. Desse modo, Excelência, eu não conheço que há um debate apenas que a segunda sessão do STJ há entendimento certo, que apesar de não ser vinculante, eu afirmo que ainda não é vinculante, porque a principal estratégia do STJ é somente classificar a matéria através de um tema da segunda sessão. Desse modo, Excelência, a interpretação não seria feita, porque lembramos, tanto a súmula vinculante 10 do STJ, quanto o artigo 97 da Constituição, afirma de que a norma entra em vigor desde sua publicação e nenhum órgão fracionário há de afastá-la, a não ser que seja declarado de forma expressa ou implícita sua inconstitucionalidade, que não foi o caso do parágrafo 8º do artigo 85 do CPC. Ou seja, Excelência, desde sua publicação em 3 do 6 de 2, ela está em vigência e deve ser observada. Nas razões recursais, eu citei precedentes da segunda Câmara de Direito Privado que entendem de forma uníssona que a tabela da OAB deve ser observada ao menos como referência. Ou seja, que o que está lá não quer dizer que vincula o magistrado, mas que é um referencial para este. Desse modo, Excelências, utilizando esse precedente do STJ e da segunda Câmara de Direito Privado deste tribunal, a apresentação é que somente já aplicada a literalidade do parágrafo 8º do parágrafo 8º e 8º do artigo 85 do CPC. Dessa forma, a parte apelante requer o provimento integral das razões recursais. Desse modo, agradeço a todos a atenção e desejo um bom julgamento. Doutor Júlio, agradeço também a citação oral de Vossa Excelência. Certamente trouxe bastantes esclarecimentos para a turma julgadora. No entanto, doutor Júlio, nós estamos aqui diante, desembargador Abelardo, de uma ação de produção antecipada de prova. O valor da causa era irrisório, né? O juiz de primeiro grau, ainda assim, fixou os honorários de forma acertada por equidade e o fixou, o desembargador Carlos, em valor não desprezível, um valor de R$ 1.518 por uma produção antecipada de prova, né? Ainda que paire essa discussão levantada pelo eminente Causídio, né? Não vejo aqui qualquer desacerto na fixação dos honorários levado a efeito pelo juiz de primeiro grau, que fixou, repito, essa verba honorária no valor de R$ 1.518. E, como bem frisou o advogado, essa questão ainda não se encontra pacificada no Tribunal Superior, né? De maneira que não há vinculação, não há entendimento X, Y ou Z. O que é preciso é que o Tribunal do Ceará, com base no artigo 926 do Código de Processo Civil, mantenha sua jurisprudência íntegra, estável e coerente. Isso, evidentemente, até que haja uma modificação no cenário jurisprudencial do próprio tribunal, através de distingue-se ou de superação do entendimento, ou através de uma decisão de efeito vinculante por parte do Tribunal Superior em julgamento de afetação de recurso repetitivo. Mas o que importa reter é que, no momento, a jurisprudência do Tribunal do Ceará é majoritariamente no sentido de que a fixação pela tabela da OAB não vincula
o juízo. De maneira que é com essas considerações que eu voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. Como vota desembargador Correia. Excelência, com a relatoria. Não, o tema já... O documento, o valor econômico, não há como mensurar, né? Eu entendo bem calibrado, aí dá em torno de pouco mais de um salário mínimo. Um salário mínimo. Acompanhe a relatoria. O Abelardo, como vota? Eu, sem antes deixar de cumprimentar o doutor Júlio, excelência da sustentação dele, trouxe argumentos razoáveis, mas a compreensão nossa aqui é esta. Né? Tem muito julgado nesse sentido, eu estou aqui fazendo minhas as palavras do eminente relator, acompanhando. Inclusive, eu repito que é a compreensão majoritária da Corte. O julgamento isolado não serve para... Então, eu proclamo o resultado, julgamento unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator. O julgamento está encerrado. Eu cumprimento e parabenizo o doutor Júlio César pela excelência da sustentação oral. Obrigado, excelências. Tenham um bom trabalho. Boa noite. Bom trabalho. 141 foi retirado, não é isso? Apelação número 241 da pauta, relatoria do desembargador Correia, apelante Banco BMG, S.A. e apelado Zé Gomes de Vasconcelos. Pela parte apelada, requereu sustentação oral a advogada Ariadna O'Hara Rodrigues Farrapo. OAB Ceará, 43.689. Doutora Ariadna se encontra? A doutora Ariadna O'Hara Rodrigues Farrapo não atendeu ao chamamento e a secretaria informa que se encontra ausente, e eu proclamo o resultado do julgamento unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator desembargador Correia. Julgamento encerrado. Apelação 99 da pauta, relatoria desembargador Abelardo Benevides, apelante Maria Elizabeth Santos da Rocha e apelado Josué Campos Rocha. Pela parte apelante, requereu sustentação oral a doutora Isabelle Santos Machado, OAB do Piauí, número 21.724. 99, senhor presidente. Como? 99? Sim, relatoria desembargador Abelardo Benevides. Tá bom, obrigado. Doutora Isabelle, boa noite. Estou aqui. Doutora Isabelle, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Eu dispenso. Então, lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar a sua sustentação oral. Boa noite, excelências. Saúde dos desembargadores, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os servidores e os colegas advogados aqui presentes. Venho a esse presente tribuna sustentar o recurso da parte requerente no ação de vosso litigioso por partir de bem. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de patria patrimonial, dizendo que deve ser informada pelos fundamentos que eu passo a expor. Inicialmente, excelência, é importante destacar que a crime da presente demanda existe na possibilidade da partilha de um bem imóvel irregular construído durante o casamento sob o regime de comunhão parcial de bens adquiridos de boa fé pelo casal. As partes foram casadas em 1994 até a separação de fato em 2020. Desde 1998, eles residiam em um imóvel construído por ambos, em Cacaé, avaliado em cerca de 40 mil reais, seguido em um terreno vendido belamente mandou apelado. Essa parte que informaram muito comum em muitas regiões do Brasil, reflete a realidade de inúmeras famílias brasileiras
e custar seus lais, seus vidros e terrenos parentes, sem documentação formal. Essa situação de segurança jurídica, essas famílias agravadas de dificuldade de acesso à regulação diária, fato de recursos financeiros e conhecimento jurídico. Mediante as provas apresentadas, o juiz de origem entenda a impossibilidade de pratia, decisão que deve ser reformada, pois considera as jurisprudências apresentadas. Primeiramente, requer a nulidade da decisão do primeiro grau por violação ao artigo 239 do Código de Processo Civil, já que a peça não enfrentou todos os limites da apelante, especialmente sobre a prova e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, o STJ admite a partir de direitos possíveis sob motivos não regularizados, justificativos de boa-fé, haja visto o valor econômico apresentado, significa no caso. A questão da forma é um ponto controverso, já que o próprio apelado oferece na sua Constituição. Refuta, sim, a alegação do referido de que as partes têm a prova constante dos atos demonstra o contágio como uma cara. Por outro lado, existe o entendimento das STJ tribunais que assegura a partilha de direito sobre constituição nos terrenos terceiros durante o casamento onde estava o menino direito à indenização para evitar reconhecimento sem causa. Com base no artigo 1253 e 1255 do Código Civil. Ainda que a produção de prova tenha sido dificultada pela natureza do imóvel e ter residência da apelante em outro estado, em áreas maiores, os elementos constantes dos autos são suficientes. Eles demonstram de forma segura o direito à apatia, à luz do princípio da cooperação processual, da depredação e da efetividade do direito. Portanto, excelência, não há que falar em possibilidade de partilha. Diante de todo exposto, requer o movimento do presente recurso, a consequente reforma da sentença, para reconhecer a apelante o direito à ameação do imóvel destruído durante o casamento. Pratina, assim, a justa aplicação do direito e a realização da justiça. Essas são as razões, excelência, agradeço a atenção e a justiça dessa cola da Câmara. Obrigado, doutora Isabelle. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Abelardo Benevides, para proferir o seu voto. Obrigado. Cumprimento a todos, e em especial a doutora Isabelle, pela sua sustentação oral. Como a doutora Isabelle mencionou, é um divórcio litigioso com partilha de bens. Eu enfrento de início a questão arguída nulidade, porquanto o julgador não teria enfrentado todos os pontos, e é fato que este aspecto não invalida nem nulifica a sentença, não é? Não há como o juiz, o julgador, em qualquer nível, rebater ponto por ponto, tese por tese, jurisprudência por jurisprudência. Então, a prestação jurisdicional aqui foi entregue e com a fundamentação bem lançada, por sinal, é a sentença lançada pelo doutor Neutro Calcaia. Aqui, o pomo da discórdia aqui é o imóvel, né, que há muita contradição em relação às circunstâncias onde o casal chegou a morar, mas acerca dessa possível posse ou propriedade, porque é o imóvel
objeto de invasão, adquirido ou já possado através de invasão. Aqui a parte apelante argue que foi comprado, e o casal comprou, e o apelado nega essa possibilidade, essa circunstância. Então, eu até me arrimo aqui em jurisprudência da casa, cito aqui um acordo de desembargador, Zé Ricardo Patrocínio, só um pequeno trecho. No caso concreto, a teor das alegações feitas pelo ora agravante é absolutamente incerto o exercício do direito de posse sobre o imóvel indicado como bem partilhado, visto que a própria recorrente, em suas razões recursórias, afirmou que o titular do direito de posse seria sua genitora, o qual, segundo a lei, cedeu o bem para usufruto do casal, tendo afirmado ainda que o local possui histórico de invasão, que é assemelhado a esse caso aqui. Então, a partilha de direitos possessórios sobre imóvel irregular somente é admitida quando demonstrada de forma clara e segura a existência de posse com expressão econômica e aquisição onerosa durante a constância da vida conjugal. Neste caso aqui, as provas documentais e testemunhais não demonstram a aquisição onerosa do direito possessório, havendo dúvida quanto à origem e à natureza da posse exercida sobre o terreno edificado em área de titularidade de terceiro, como eu mencionei, objeto de invasão. Então, não existindo essa prova, é inviável a partilha no âmbito da ação de divórcio, cabendo eventual pedido indenizatório por benfeitorias em ação própria. Então, meu voto é pela manutenção da sentença de primeiro grau desprovida da insurgência. Muito obrigado, desembargador Abelardo. Como voto o desembargador Albuquerque? Desembargador Emanuel Albuquerque. Microfone, desembargador Albuquerque. Porque assim um pouco baixo, mas Vossa Excelência me deu a palavra, não é isso? É isso, é o 99 da pauta, relatoria do desembargador Abelardo Benevides, que está votando. Não, eu estou com ele aqui. Sim. Viu? Ótimo. Então, eu estou como já o fiz, acompanhando Sua Excelência o relator. Viu? Ok, na sequência, agradeço, desembargador Albuquerque, na sequência voto eu, e eu também sigo e ratifico integralmente o voto do eminente relator. E agradeço também a presença da doutora Isabelle Santos Machado pela excelente sustentação oral. E, desse modo, anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Agradeço. Muito obrigado, doutora Isabel. Na sequência, eu chamo a julgamento a apelação número 261 da pauta do PJR, relatoria do desembargador Correia. Apelante é Itaú Unibanco S.A. e apelada Cícera Cruz dos Santos. Senhor presidente. Pois não. Boa noite, doutor doutor Marco. Vossa Excelência, quem fala? Doutor Luiz Antônio. Como? Doutor Luiz Antônio. Doutor Luiz Antônio, Vossa Excelência tem procuração nos autos? Sim, senhor presidente. Doutor Luiz Antônio, antes de Vossa Excelência é advogado do apelante Banco Itaú, é isso? Exatamente. Antes de Vossa Excelência dizer se tem interesse na sustentação oral, nós estamos tratando aqui de um empréstimo consignado, não é isso, desembargador? Exatamente, me parece que foi um caso que foi julgado até o número 150. Se Vossa Excelência me permite, desembargador Carlos, eu vou ter um diálogo breve com o nobre Causício. Com certeza.
Para adiantar e depois indagar se persiste no interesse na sustentação oral, tendo em vista que o voto do eminente relator, que já se encontra provisoriamente votado, é no sentido de prover o recurso do banco para reduzir a indenização de R$ 5.000 para R$ 3.000, tendo em vista que se trata de um empréstimo consignado em que o contrato não contém a assinatura a rogo de pessoa analfabeta. E eu vou até percebi que o número de quando a questão estava bem, e eu verifiquei que isso é mais ou menos o entendimento da Câmara. E é por isso que eu adianto que o recurso está sendo parcialmente provido nessa extensão de reduzir a indenização de 5.000 para 3.000, e é por isso que eu pergunto se Vossa Excelência dispensa a sustentação oral. Sim, senhor presidente. Apenas Sim, sem dúvida. Já está consignada a presença do doutor e a secretaria anota que o causídico dispensa a sustentação oral e eu já proclamo o resultado, que é unânime no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, na extensão que eu acabei de mencionar. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Muito obrigado, doutor. Graças. Obrigado, boa noite. Boa noite. Chama a julgamento a apelação número 226, também da relatoria do desembargador Correia, apelante BV Financeira S.A., Crédito, Financiamento e Investimento, apelada Marília Costa Palácio de Queiroz. Pelo banco apelante, requereu sustentação oral o doutor Matheus da Silva Ferreira, OAB do Rio de Janeiro, número 239.825. Doutor Matheus da Silva Ferreira, a secretaria informa que se encontra ausente e eu já proclamo o resultado, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, desembargador Correia. O julgamento é unânime, exceto foi a desembargadora Jânio. Foi? Obrigado. Então, dos 226, eu repito, o julgamento conhecido e não provido, conforme o voto do relator, desembargador Correia. Unânime e agora encerrado. Encerramos os processos com sustentação oral e eu já anuncio o resultado dos extra-pauta. Em primeiro lugar, o 303, que é um conflito de competência, relatoria do desembargador Albuquerque. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para dar-lhe provimento, declarando a competência do juiz da 11ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, o suscitado. E, por último, o conflito de competência número 304 da pauta, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para dar-lhe provimento, declarando a competência do juiz da 26ª Vara Civil de Fortaleza, o suscitado. Temos algum processo não votado no sistema provisório? Faz. Então, nós temos que retirar, adiar. Eles podem ser adiados. Ele não está sem acesso ao site. Eu vou adiar porque já estamos muito adiantados e para poder fazer pelo método antigo, acho que seria contraproducente, não custa nada, não vai causar prejuízo. Vamos adiar o uso do site, ok? Desembargador Albuquerque está sem acesso ao site. Os relatores, quem são? E eu não tenho, não? Já foi votado. Não estou ouvindo bem, senhor presidente. Excelência. Tem nenhum meu, não? Eu acho que tem. Falou que seria certificado. Tá certo. Então, possa constar em ata que nós estamos adiando os processos do SAI. É o número 6, é o 4, 6, 7 e 8 da pauta do SAI, ficam adiados, porque o desembargador Manuel Leite Albuquerque está momentaneamente sem acesso ao referido sistema processual eletrônico, ok?
Certo, Jennifer? Ficam adiados para a próxima sessão. Algum colega, com isso cumprimos a pauta? Tem mais algum? Todos votados. Nesse momento eu declaro julgados todos aqueles processos que se encontram no sistema do PJE, que obtiveram a unanimidade de votos nos termos dos votos lançados pelos eminentes relatores e que não foram objeto de sustentação oral ou de destaques. Encontram-se eles todos votados e julgados. Algum colega deseja fazer algum registro, alguma anotação? Então, vamos encerrar às 7h27, perdão, às 19h27, a sessão de julgamentos, 40ª sessão ordinária da Primeira Câmara de Direito Privado do Estado do Ceará, desejando uma boa noite a todos os colegas desembargadores, da doutora Zanira Formiga, Com certeza. representante da Defensoria Pública, e a todos os servidores do Tribunal de Justiça que, com o seu trabalho, possibilitaram a realização de mais essa sessão de julgamento. Sessão encerrada. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas.